Bom dia. Presidente Temer, ainda convalescendo de uma infecção urinária, ficou em casa, não foi ao Palácio do Planalto como estava programado, mas trabalhou, porque a presidência anunciou que ele sancionou a lei orçamentária deste ano, né, que prevê um déficit, um desequilíbrio das contas públicas de até 157 bilhões. Daí a necessidade de continuar mexendo nas contas públicas para sanear as finanças. E a Câmara dos Deputados, a gente fica sabendo agora que quando fechou os gabinetes de Paulo Maluf e do deputado Celso Jacob, demitiu também 40 comissionados de Maluf e de Jacob. Jacob é do PMDB, ele foi condenado pelo que fez quando era prefeito no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E Paulo Maluf está lá condenado pelo que fez quando prefeito de São Paulo. O interessante, né? 40 que a gente estava pagando, fora os funcionários da Câmara à disposição deles. As pessoas mais antigas aqui de Brasília lembram de quando se transferiu a Câmara e o Senado para Brasília, do Rio de Janeiro, cada deputado e cada senador tinha um assessor, um único assessor. Agora tem 40 comissionados, são 20 comissionados, fora o resto. Né? Bom, e a presidente do Conselho Nacional de Justiça, que também é presidente do Supremo, mas como presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, determinou que o Tribunal de Justiça de Goiás faça uma inspeção imediata no presídio, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, né, onde houve uma guerra, uma luta entre facções. A ala C atacou a ala B. Teve 9 presos mortos carbonizados. 99 desapareceram. Estavam em regime semiaberto porque estavam numa ala que é uma colônia agroindustrial. Encontraram 70 armas até agora por lá. Né? Essa luta, esse combate entre as facções, ocorreu exatamente quando fazia um ano que houve aquelas 58 degolas num presídio de Manaus. Quer dizer, de um ano para cá, ninguém aprendeu com o presídio de Manaus. Né? Continuaram cometendo os mesmos erros que levaram a essa situação na região metropolitana de Goiânia. A balança comercial brasileira confirma o superávit de 67 bilhões de dólares. É um recorde, algo nunca visto. Né? Essa é a diferença das exportações sobre as importações. Exportamos mais do que importamos, 67 bilhões de dólares. Uma causa disso é o baixo desenvolvimento do país. Né? O PIB deve ficar aí abaixo de 1%. Né? O baixo desenvolvimento desestimula as importações. Ou seja, neste ano em que vai haver mais desenvolvimento, porque a gente já bateu no fundo de poço lá atrás e o ano passado foi o ano da recuperação, né? Nós não vamos repetir esse superávit. A gente dá muita importância, eu já falei isso no Natal, vou repetir agora, né, aos dados de mortes e acidentes nas rodovias federais. Elas são minoria, são menos de 10% da malha viária do país. Né? Então, anunciamos que nos dias 29, 30, 31 e 1º de janeiro houve 67 mortes e 987 acidentes nas rodovias federais. Isso é dado com a notícia e sozinha, não fala do resto. Gente, se a gente aplicar só a média do ano inteiro, só a média de 136 mortes por dia vezes 4 dias, vai dar 544 mortes nas estradas brasileiras, e a gente põe lá, título, manchete, 67 mortos nas rodovias federais.
quando isso tem pouca importância. E na fofoca política, um certo Pedro Fernandes, eu digo um certo que eu não conheço, talvez a culpa seja minha, que ele já tem 5 mandatos de deputado federal do PTB do Maranhão, foi indicado pelo partido para ser ministro do Trabalho, já que está vaga a cadeira de ministro. Ele mesmo anunciou que a da posse dele seria dia 4, e agora dizem que Sarney vetou o nome dele porque ele é aliado do governador Flávio Dino, do Maranhão, que é do PCdoB. Sarney nega, diz que nem vetou o próprio Fábio Dino, quando foi indicado para a Embratur no governo Dilma, e como a gente sabe, Sarney era aliado do governo Dilma. Enfim, a gente fica aí pensando de novo, né, nesse parlamentarismo presidencial que existe no Brasil, em que o presidente depende das composições do Congresso e dos partidos políticos. Vale dizer, não adianta votar num presidente bom se a gente não votar num Congresso bom. De Brasília, Alexandre Garcia.